Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Conquista, sou especialista em timing de entrada. Vamos lá, galera, vamos falar hoje, no meu ponto de vista, como você consegue superar a insegurança no trade e como você pode ter mais confiança na tomada de decisão. Vamos lá. Se você é trader ou aspirante a trader, provavelmente você já passou por isso ou em algum momento da sua caminhada você vai passar por isso. Então, o que acontece? Para mim, eu vejo mais ou menos ali 3 fases da profissão trader e são divididas da seguinte forma, do meu ponto de vista. Antes de eu falar alguma coisa aqui, continuar na teoria, deixa eu passar para vocês um recado, viu? Esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês é um conteúdo que eu deixei preparado para estar trazendo para vocês. Apesar de estar ao vivo aqui, eu não estou ao vivo neste momento. Então, se tiver alguma dúvida que vocês perguntarem para mim no chat, eu não responder, não é que eu não vi nada desse tipo, é porque realmente esse vídeo aqui estou deixando preparado para vocês esse material, por conta que eu estarei em viagem nesse dia. Então, para não deixar vocês sem estudos aqui, como eu combinei na quinta-feira passada, ia deixar um material para vocês, beleza? Então, dados esses avisos, né, vamos seguindo aí com o raciocínio. Então, o que acontece, pessoal? Normalmente, quando você inicia a sua jornada na carreira de trader, normalmente você inicia ali com alguns conhecimentos ou alguns setups que são formas de entrada de forma facilitada, às vezes muito simples para uma tomada de decisão. E infelizmente esse conceito raso, esse conceito que faz o mercado financeiro parecer simples, acaba sendo a porta de entrada de muita gente. No meu caso, quando eu comecei, ainda bem, eu comecei com uma pessoa, o meu primeiro curso, a pessoa me avisou assim: olha, para você aprender a ler o mercado tal, vai demorar 5 anos. O cara já me falou isso de cara. E eu não sabia o que tinha pelos desafios pela frente, né? Eu falei, tudo bem, beleza, eu quero aprender. Mas isso não é muito convencional, não é todo mundo que avisa, não é todo mundo que traz essas perspectivas do desafio que você tem para ali na sua frente, né? Aquela nova jornada, ela vai requerer estudos, ela vai requerer superação, ela vai requerer aprimoramento, porque é uma carreira. Quando você pensa em trader, se você já é membro FPLM, você já sabe disso, porque eu falo isso toda hora. Mas se você está chegando no nosso canal agora, entenda a profissão trader justamente como uma profissão, algo que vai levar ali um tempo para você compreender. Não necessariamente hoje acaba sendo tão complexo assim. Por quê? Porque a gente vem buscando e criando soluções para deixar essa jornada menos desafiadora, porque existem vários desafios ali no meio do caminho, como o seu emocional, a insegurança, o financeiro. Uma coisa que o Fernão fala, muito interessante, é o seguinte: quando você tem uma empresa e a empresa não está indo muito bem das pernas, o que acontece? Um mês vai diminuindo o faturamento, o segundo empata, o terceiro começa a negativar, você tenta mais um pouquinho tal. Você vai ver ali, você tem um tempo para perceber que algo não está dando certo, de mais ou menos uns 6 meses. Quando você vai estudar, por exemplo, uma faculdade, você começa a reparar que aquele curso não é bem o que você queria, não é para você, é a mesma coisa. Você tem um tempo ali de compreender os fundamentos da faculdade e tudo mais, e aí você tem um período para compreender a dificuldade daquilo. O mercado financeiro, ele vem na lata. Se você errar e tiver
R$ 1.000 na conta, vai no mesmo dia. É muito rápido. Acaba sendo uma bordoada muito forte na lata. Então, isso é um desafio muito grande que, às vezes, elimina muita gente do jogo, elimina muita gente da caminhada, né? O termo caminhada é até melhor do que falar o jogo. Nunca pensem em mercado financeiro, nunca pensem em leitura de mercado como uma aposta, nada nesse caminho, tá? Sempre pensem em uma jornada, algo profissional. Isso vai deixar tudo mais realista para vocês. E aí o que acontece? Colocando todo esse contexto, né? Existem muitas coisas assim que acabam sendo às vezes assim, acaba brilhando o olho, né? Você vê gente com carrão, gente com apartamentão, tal, e às vezes numa falta de comunicação não traz a clareza que para chegar nesse nível foi um tempo, foi uma jornada. E isso é importante vocês terem em consciência. Então, da mesma forma que, tem um médico lá, o cara tá ganhando um valor grande ao fazer uma cirurgia. Beleza, mas você não pode olhar só para o valor que ele ganha no dia que ele fez a cirurgia e salvou uma vida de uma doença. O cara tem mérito, né? O cara merece aquele valor pela quantidade de coisa que ele sabe fazer. Agora, quanto tempo levou para ele chegar nesse nível? Né? Então não dá para a gente falar, vira médico amanhã, sucesso garantido. E os desafios no meio desse caminho, né? E toda a trajetória. Então, quando você pensa em profissão, entende que sim, tem como chegar ali num nível extremamente recompensante, satisfatório, é, e você ser feliz sendo trader, sim, dá. Agora, sempre leve em consideração isso. Sempre leve em consideração que é uma jornada, é uma profissão, beleza? Então, o primeiro passo, né, o primeiro ponto que existe ali dentro da trajetória do trader acaba sendo essa empolgação exacerbada no começo. Então você entra empolgado porque você tem muitas referências de gente que está ganhando já valores muito fora do padrão, e aí vem nessa empolgação. Só que essa empolgação, justamente por essa pouca divulgação da trajetória longa que existe, acaba gerando inicialmente uma frustração. Se você já entra no mercado sabendo que você tem um caminho a seguir e um caminho que ele tem um passo a passo e é um caminho que tem um final, tem uma trilha ali para seguir, mas você tem que passar por ela, é uma coisa. Se você já entra imaginando que isso pode acontecer amanhã, é outra coisa. Então, tem que existir esse alinhamento de expectativa você com você mesmo. E que acaba, né, depois de você entrar numa empolgação exacerbada, uma frustração, que normalmente essa frustração vem como? Com um loss. Com um loss muito grande. O meu loss foi assim. Apesar de eu já ter consciência que ia levar um certo tempo, eu já vinha muitos meses, pelo menos ficando positivo no final do mês. Então passava o mês, dava ali cerca de 15 a 18 dias operacionais, e dentro desses dias operacionais ficava positivo. Depois de mais ou menos uns 4 meses, se eu não me engano, assim, eu tive um mês que eu fiquei 17 dias consecutivos só acertando. Até que veio um loss muito grande em um dia único específico que me levou praticamente tudo que eu tinha ganho naqueles
meses anteriores e principalmente naquele mês em específico. Eu explico mais essa história dentro de um evento que a gente faz algumas vezes no ano. Então, se alguma vez tiver um evento nosso para você conhecer mais sobre a FPLM, participe para você ter um aprofundamento mais de como que foi esse dia. Mas basicamente foi o dia que eu conheci as ferramentas que eu utilizo na tela hoje, através do Fernão, que é o desenvolvedor, que é o criador de todas essas ferramentas, que é um analista de investimentos que operava comigo num dia que eu estava ali para ensinar ele algumas coisas que eu sabia. E aí sim, realmente eu fiquei muito frustrado, inclusive pensei até em desistir. Só não desisti por causa das ferramentas que eu tenho aqui na tela. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Isso que eu estou passando para vocês é muito importante porque não sei se você está chegando agora no nosso YouTube e tal, falando, nossa, parece que o Felipe está falando de mim. Não é só você, cara. Eu passei por isso, vários traders que eu conheço passaram por isso, então por isso que eu tô trazendo isso para vocês, porque é algo que eu já vi mais ou menos como é essa trajetória. Eu já passei por ela, eu vejo pessoas passando por ela. Deixa eu colocar aqui minha tela rapidamente, só para vocês verem uma coisa. Ó, isso que eu tô falando, né, das ferramentas que o Fernão desenvolveu, ah, desse estilo de leitura que a gente conseguiu chegar através da tecnologia, fomos totalmente fora do padrão, porque a gente viu que aquele padrão não estava rodando, né, não estava dando certo, acaba trazendo resultados, por exemplo, como esse aqui, ó, 95% de acerto no índice em 5 dias. Então, já vou chegar na parte de falar sobre o que foi uma virada de jogo, né? Mas essa virada de jogo, ela traz pra gente coisas como essa. Então, pô, tô 95% de acerto no índice, 5 dias, coisa que eu nunca fiz antes. Ou, agora eu consegui passar numa determinada mesa proprietária. Tô com 7 dias com as ferramentas, já consegui uma aprovação. Esse aqui eu acho legal, esse aqui é recente. Gostaria de agradecer a todos que trabalham na FPLM por proporcionar uma forma diferente de ver o mercado. Eu vinha num loss de mais de 50% da banca, então já tinha ido metade do que ele tinha para investir, para gastar, para aprender, né? E estou fechando o mês 14% de gain depois que ele adquiriu aqui as ferramentas com a gente. Então, por exemplo, aqui ele estava negativo, aqui ele conheceu a gente e recuperou. Recuperou nesse final de mês aqui, conseguiu pagar o que estava devendo e respirou, fechou o mês positivo e agora estamos aqui na torcida para que venha, né, um próximo mês inteiro positivo. Então, sei que isso ainda é só o começo e falta muito para estudar e atingir a consistência, mas preciso deixar esse agradecimento porque minha esperança é me tornar um trader, a minha esperança em me tornar um trader se reacendeu forte, né? Alguém até aqui falou, cuidado para não passar esse calor no dia. Não, mas isso aqui não é um gráfico diário, tá, pessoal? Isso aqui é o gráfico do mês mesmo. Até ele pegou aqui para relembrar. Então, isso aqui é como ele estava antes das ferramentas, como ele pegou já as ferramentas e conseguiu ir recuperando. Esse aqui, ele participou de um evento, então ele teve um conhecimento prévio das ferramentas, aprendeu um pouco antes de utilizar ela. Isso tudo ajuda essa compreensão inicial e essa aceleração, tá? E por que nessa forma aqui a gente consegue coisas mais rápidas, a gente consegue ter esse resultado mais rápido sem ser algo irreal, né? Sendo algo mais palpável. Porque é diferente. A gente está aqui buscando soluções tecnológicas, buscando soluções de leituras que antigamente não condiziam, não davam certo e agora passaram a, a finalmente fazer sentido. Então, esse aqui é outro caso, né? Aqui antes das ferramentas, agora com as ferramentas. Foi lá e conseguiu reverter também um mês antigo. Isso é muito importante, essa reversão, essa reconstrução de confiança, que é isso justamente que a gente está conversando aqui. Então,
voltando nesse sentido, como eu falei para vocês, Felipe, eu já perdi um monte. Não é só você, eu já perdi um monte lá em 2019. A galera que chega aqui também já perdeu um monte na trajetória, que acaba gerando aquilo que eu estava falando, aquela frustração, aquele choque de realidade de que, opa, parecia que era só ver um Kendo elefante, ou parecia que era ver um doji, ou parecia que era só ver 2 cruzamentos de uma média que ia dar certo todo dia. Não é bem assim, a gente precisa compreender por que algo dá certo, pegar aquele padrão, aquela situação e aprofundar nela, realmente ir para o caminho profissional. Pessoal, isso faz toda a diferença. Então, a terceira fase do trader é o trader consciente, que é o que vocês provavelmente aqui no nosso YouTube tá fazendo, fuçando, caçando, continuando, estudando, que é o seguinte: o persistente, o cara que compreende que, olha, beleza, entendi, entrei por um caminho, entendi que esse caminho ele vai levar ali mais dedicação, mas não desisti. Estou aqui estudando tudo de novo. E o trader persistente, o cara que não parou lá atrás com uma solução boa, é o cara, por exemplo, dos 2, 3 exemplos que eu deixei aqui para vocês, que eu mostrei aqui, que acontecem diariamente. E vale a pena continuar estudando. No meu ponto de vista, vale a pena continuar estudando. Desde que tenha essa consciência, o persistente ele acaba chegando no resultado final. Só tomem cuidado para não confundir persistência com teimosia. Então, assim, ó, qual a diferença do persistente para o teimoso? O persistente, ele não desiste e vai buscando um aprimoramento. Já o teimoso, aí ele fica errando a mesma coisa. Cometeu o mesmo erro várias vezes. Vou dar um exemplo. Meu maior loss foi fazendo um médio para trás. Se você não sabe o que é médio para trás, o que é médio para trás? Dentro do mercado financeiro é o seguinte: o preço vai subindo, você acha que vai parar de subir, aí você vende. Aí ele sobe mais, aí você vende mais. Aí você sobe mais, aí você vende mais. Por quê? Quanto mais o preço sobe, você vai vendendo, você quer o quê? Que depois que você vende, o preço cai para você realizar. Daria para fazer esse mesmo raciocínio para baixo. O preço está caindo, você compra. Cai mais, você compra. Cai mais, você compra. Porque você acha que vai voltar a subir. E se subir, você vai ganhar. Meu maior loss foi assim. Por quê? Porque eu achava que ia acabar, aquele movimento não acabava. Achava que ia acabar, não acabava. Se alguém já tomou um loss assim, deixa aí no comentário. E foi até um loss gigantesco que acabou com o meu dinheiro na conta. Agora, depois disso, o que eu fiz? Busquei ajuda, né? O Fernão estava do meu lado ali, ele desenvolveu as ferramentas e falou: você quer testar? Você quer colocar na sua tela? Você quer ver como é que é e tudo mais? Aí eu pensei, pô, vou buscar alguma coisa que possa resolver. Fui, consegui me recuperar, a galera do meu lado viu me recuperando, começaram a pedir as ferramentas também, e foi assim que foi nascendo a FPLM, né? Com essa atitude do Fernão me ajudar e trazer os benefícios a todas aquelas pessoas que queriam compreender a utilidade das ferramentas, ele foi e foi disponibilizando tal, até que já se formou o que é hoje, tem mais de mais de 1.000 membros ativos aqui com as ferramentas, né? Só que é o seguinte, eu nunca mais tomei um loss fazendo médio para trás. Nunca mais. Naquela magnitude, daquele jeito, naquela falta de aprimoramento, naquela falta de conhecimento, naquele tanto de contrato, não. Foi uma vez só. Tanto é que eu fiquei assim obstinado em compreender por que
o preço realmente inverte, para eu nunca mais ficar errando mínima. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos colocar um pouco de ferramenta na tela para vocês compreenderem alguns conceitos fundamentais das ferramentas FPLM, para vocês verem. E ainda mais, agora, peguei uma data legal para trazer esse exemplo aqui. Por quê? Porque está rolando uma alta volatilidade em todos os ativos do mundo. Tá ali aquele medo de recessão nos Estados Unidos, o Japão aumentando juros, a galera tirando dinheiro do Japão para colocar em outro lugar, né? Procurando outra moeda de proteção, sem ser o ien. Então, tá uma correria. O Nasdaq super volátil, o nosso dólar aqui também super volátil. Então, fica muito bom esse contexto aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Até para vocês compreenderem algumas coisas. Então, assim, ó, peguei aqui um gráfico macro que ele forma através da nossa ferramenta Hertz. Então, tem essa ferramenta aqui, ó, que é o Hertz. O Hertz, o que ele faz? Ele filtra para a gente qual renco nós vamos utilizar. O renco serve para deixar os dados mais precisos, para a gente conseguir calcular tudo mais fácil, para a máquina ter mais precisão. Então aqui, ó, se a gente pegar esses dias de queda e vir aqui atrás, ó, estava no 16R na abertura. Depois ele foi para 17R, 18R, voltou para 17, esse número aqui que eu tô vendo, ó, 17, 18, esse que está em etiqueta verde aqui, tá vendo? O que é isso aqui? Reparem uma coisa, né? Desde aqui de trás, desde o dia 31 de julho, na verdade, desde o dia 30 de julho, já estava rolando um aumento de volatilidade no mercado. O que é volatilidade? Volatilidade é quanto o ativo oscila de máxima a mínima. Então, se você pegar um dia normalzinho do dólar aqui, ó, ele anda de mínima a máxima, ó, vamos pegar aqui, ó, 26 de julho. Daqui a aqui, 56 pontos. Dia 29 de julho. Daqui a aqui, 60 pontos. A partir do dia 30, se vocês repararem, aqui, ó, 31, o próprio 31, teve 3 degraus de volatilidade aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a gente fechou o dia 30 com 9R, e depois foi para 10, depois foi para 11, depois foi para 12. E isso dentro de um dia só. Que a máquina tá tentando falar para a gente? Olha, tá acontecendo alguma coisa no mercado que tá faltando liquidez, tá faltando níveis de negociação. Provavelmente o mercado vai esticar mais. Começa a aumentar a volatilidade, você tem chance de que o mercado vai correr mais. Então, isso no dia 31, uma semana atrás, antes de toda essa volatilidade que está agora. Já estava começando dando pinta de um aumento de volatilidade. Não é normal a gente ter 3 degraus de aumento de volatilidade aqui em um dia só. Isso não tem como ver no olho. Não dá. O meu loss maior de todos foi justamente num dia que teve muita volatilidade com um tweet do Trump. Ele ficava aquelas brincadeiras lá de fazer os muros, não sei aonde, não sei o que e tal. E tweet daqui, tweet de lá, e não sei o que. E numa dessa me pegou. Mas eu não sabia ver isso, não tinha essas ferramentas na tela. Isso aqui já me evitaria um loss, porque tá falando, olha, pra você não ficar fazendo médio e ficar procurando o topo, cuidado, porque o mercado ele tá mais volátil, ele vai andar mais durante o dia.
Então, nesse dia aqui, ó, ele já começou a mostrar que tinha alguma coisa diferente. Por enquanto, ele não oscilou muito mais, mas as ferramentas pegaram. No dia primeiro, ele pegou um lado e foi, ó. Aqui já estava numa volatilidade de 13. Ó, de máxima a mínima deu 150 pontos. Não, foi aqui o final dele. 100 pontos no dólar. Então, olha só como muda. Aqui atrás, a gente tinha um dólar com R aqui de 9, 10, que o dólar estava oscilando 50 pontos. Aqui começou a aumentar, já cria uma perspectiva do seguinte, cuidado, viu? A maré desse mar está subindo. A maré desse mar está subindo, as ondas estão mais fortes. É um oceano mais difícil de navegação, ele é mais rápido, ele é mais arisco. Isso aqui, se você não tem algo te avisando, você é pego de surpresa. Sabe quando você vai numa onda, tá meio conversando assim de lado com um amigo, um filho, tá ali, tá de boa, e vem aquela onda e pau! Dá na cara assim? Você não tava esperando. O mercado tá mais volátil, ele tá mais urgente, e ele já vem mais urgente desde o dia 31, ele já vem dando indícios daqui de trás. Esse dia aqui, ó, dia 2 de agosto, olha só que louco. Apesar de ser um dia de baixíssima oscilação, baixíssima entre aspas, né? Acabou dando 80 pontos. Mas, de novo, o Hertz subiu aqui, ó, mais 3 degraus. E aí, no dia seguinte, aconteceu do dólar amanhecer lá em cima e cair igual doido. Mas num dia anterior já estava dando pinta de que, olha, cuidado, o ativo ele tá mais volátil, o ativo ele tá mais arisco. Beleza. O que eu faço com essa informação, Felipe? Primeiro de tudo, essa informação vai servir para você se precaver. E segundo, você pegando um 17R aqui, um 16R, que é o que ele ficou no dia inteiro, você vai estar adequado para real máxima e mínima do dia. Como assim? Vamos colocar aqui 17R. Deu a FUT. Olha só. No dia 5 de agosto, que o mercado acordou com o dólar lá em cima e depois ele foi uma queda livre sem parar, olha só o que aconteceu. Deixa o Profit carregar aqui. Ó, olha que bonito que é isso aqui. Essa linha roxa aqui, ó, essa linha roxa aqui, ela delimita para gente, de acordo com a volatilidade do ativo, de acordo com a adaptação de como que a galera tá em busca dos negócios no mercado financeiro, onde tem chance de ser uma real máxima, uma real mínima. Então, lembra que eu falei que eu fazia médio e errava onde era máxima? Eu não faço mais isso, eu só começo a pensar em venda quando chega realmente aqui em cima, ó. Porque é daqui para baixo. Ou eu só começo a pensar em compra quando chega aqui, ó, porque é daqui para cima. Vamos dar uma olhadinha para trás? Olha só. Olha como é muito mais preciso você trabalhar dessa forma. Só pensar em compras se tiver em região realmente de subpreço, que é região barata. Ele pinta aqui nessa região roxa, ó, faz uns verdinhos que ele tá te avisando que, ó, aqui é região de compra. Aqui no roxinho ele faz esse vermelhinho aqui, ó, porque é região de venda. Ó, são regiões excelentes para a gente pensar em venda. Aí depois que chega naquela parte, a gente vai esperar realmente o mercado ficar vendedor aqui, ó. Realmente ele tem que ficar vendedor para a gente entrar.
Não basta chegar lá. Tá vendo que aqui chegou, ó. Tá vendo que ali chegou na região roxa, mas aqui ainda estava azul? Quer dizer que tá na região de sobrepreço, mas ainda tem um resquício de fluxo comprador. Agora, chegou e virou vermelho? Não, aí você já tá realmente numa região vendedora. Igual aqui embaixo, ó. Você tem que esperar ter força de compra para fazer a melhor compra. Aqui ele subiu com ele vermelho ainda, não estava legal. Tá vendo? Por isso que ele foi pouquinho, meio de lado assim. Aqui não, aqui realmente chegou em compra com força de compra. Isso aqui não é um setup. Isso aqui não é algo fixo que vai acontecer um dia só. É algo adaptável com o mercado. Então, olha só, eu comecei ensinando para vocês um fundamento de, primeiro temos que compreender que o mercado ele é um pulmão. Expande, volta, volta. E você tem que se adaptar a essa oscilação. Inclusive, quinta que vem eu vou falar só sobre isso. Alvos baseados no próprio Hertz, no tamanho do R, a gente vai buscar alvos daquele tamanho. Porque você se adapta conforme o mercado está ou mais estreito ou mais expansivo. E aí você realmente encontra as máximas, as mínimas. Então, o que acontece? Esse dia aqui, ó, abriu em gap, chegou lá em cima, já é região de venda. Então, se você acerta essa máxima aqui, aqui realmente é lugar de fazer venda. O que acontece? Eu tenho certeza absoluta que muita gente quebra a conta ou ficou no meio do caminho. Por quê? Porque viu o dólar em um dia só. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar o dia 5 de agosto. Daqui até aqui. Ó, caiu 2,5% num dia só. 127 pontos para baixo. É 12 centavos de dólar isso aqui. Para o dólar é muita coisa. Só vai acontecer isso se realmente estiver acontecendo coisas macroeconômicas muito fortes. E a gente tem que estar adaptado para isso. Muita gente deve ter visto o preço cair 1% aqui, ó. Ah, já caiu 1%, é hora de compra. Ou, já caiu 1,5%, é hora de compra. Ah, já está tantos por cento do ajuste do dia anterior, é hora de compra. Ah, já está 2% do dia do ajuste do dia anterior, igual aqui, ó. 2% da abertura é hora de compra. E vai vendo o preço cair, achando que tem que comprar, e não tem que comprar ainda. Por quê? Nessa volatilidade, nessa amplitude de movimento para um mercado dessa forma, você não pode ficar buscando mínima, você não pode ficar buscando máxima em qualquer lugar. Você tem que operar a favor da tendência. Quanto mais o R estiver grande, mais fácil da gente pegar a tendência. E aí você vai surfando isso para baixo. Até onde? Até chegar do outro lado do campo, na linha roxa de baixo. Então, só quando chegou aqui, ó, que desacelerou. E, nossa, Felipe, tem como chegar lá? Tem. Ó, se uma linha roxa, a outra, tá dando aqui em torno de 3,75%, 4% nessa situação, tinha chance de vir aqui. Inclusive, ontem, alguém perguntou, nossa, Felipe, amanhã você acha que cai mais? Eu falei, ué, pode cair bem mais. Por quê? Porque a I4 está lá embaixo, que é a linha roxa de baixo. Então, se ela está lá embaixo, o mercado pode ir lá. Não é impossível. Não dá para você ficar querendo comprar só porque oscilou muito. Esse foi o meu erro lá de 2019. Nunca mais errei isso. Só de eu não errar isso, não quebrei mais minha conta, nunca mais. Porque eu não fico caçando topo. Não fico caçando fundo em região incorreta. Então, o que eu estou enfatizando aqui com vocês é o seguinte. A gente está falando aqui nesse vídeo sobre insegurança. Só que eu já corrigi muitos exercícios
da galera aqui, né? Chega a turma nova e tudo mais, tem uma dinâmica que eu corrijo os exercícios, vejo se está entrando correto ou não. E a maior parte não é insegurança, não é medo, não é, não é nada desse tipo. 80% é o quê? Ainda não estava enxergando alguma coisa. Então você fala, nossa, Felipe, eu tô com medo de entrar, eu tô com insegurança, eu tô com ansiedade na hora da operação. Você tem que dividir o que que realmente é um medo, o que que realmente é uma ansiedade, o que que realmente é uma insegurança, ou o que que realmente você não estava enxergando uma coisa. Então isso que eu estou mostrando para vocês, ralamos para a gente chegar nessas conclusões, encontrar esses algoritmos que estão nessa precisão de hoje. A FPLM começou em 2019, já estamos, vai dar 5 anos aí. Então, ralamos pra caramba, fomos persistentes. Então, muita coisa, na verdade, você não tá acertando, não é porque, nossa, Felipe, tô mal, tal. Não, às vezes você só não está enxergando alguma coisa. E você buscando esse aprimoramento, você encontrando essa coisa, aí sim entra depois a parte de aprimoramento da segurança. Então, assim, tem que dividir as coisas. O seu erro no trade está sendo realmente por um comportamento de medo ou está sendo por um comportamento de falta de técnica? Às vezes você não está enxergando alguma coisa. Como assim, Felipe? Falta de técnica? Você quer dizer que eu preciso treinar muito mais? Não, não bem isso, mas é como se você pegasse, imagina assim, ó. Imagina que você pega para um cara que corta tronco de árvore e ele usa uma motosserra para cortar o tronco de árvore, certo? Esse é um instrumento de trabalho dele. Graças a isso, ele consegue concluir aquela tarefa. Chega nesse cara e fala assim: a partir de agora, você tem que cortar esse tronco dessa árvore com essa faquinha aqui, ó, de bolo de aniversário. Sabe aquela faquinha branquinha do bolo de aniversário? Vai lá, faz, designe essa tarefa, faz essa tarefa, cumpre essa tarefa. Seja profissional na sua área com essa faquinha de bolo de aniversário. Cara, ele vai ficar serrando ali uma eternidade. Vai chegar numa hora que ele vai achar que o problema tá nele. Vai começar a gerar frustração. Entendeu? Mas, nesse caso, o problema não tá na pessoa. O problema tá na técnica, na ferramenta que ele está utilizando para concluir aquela tarefa. Então, você persistente, você tem que dividir as coisas, né? O que ainda está faltando uma técnica e o que realmente é vacilo seu, né? Vou dar um exemplo. Outro dia eu tomei um stop besta porque eu esqueci de deixar a ordem programada, a ordem oco ali. E aí não pegou a oco, eu tive que estopar mais embaixo. Mas erro besta operacional meu. Não é aquele erro que te tira do jogo, faz 2 trades depois, recupera tudo, segue. Mas não é um erro de leitura, é um erro de execução. E erros de execução, tudo bem. Dá para ser corrigido, dá para treinar. Você pode ir lá e resolver isso. Com treinamento, hoje em dia existe simulador, coisas nesse estilo, dá para você treinar. Agora, se você não sabe direito ainda o que você tem que fazer, o que você tem que enxergar, aí já não é ainda essa parte, entendeu? Uma coisa que o Fernão fala é o seguinte, que a ansiedade, o medo, nada mais é que você vê um desafio e esse desafio se torna desse tamanho que te assombra, te assusta. Você fala, será que eu vou dar conta? Né? Igual na época de cursinho, né? Na época de cursinho,
pelo menos no cursinho que eu estudava, tinha os japoneses, né? A gente brincava que os japoneses eram super nerds e você olhava lá nas notas ali dos simulados que tinha no cursinho, os caras estavam lá em primeiro. Aí você entrava na sala para fazer a prova de simulado, você olhava para um lado, tinha o japonês, você olhava para o outro lado, tinha o japonês. Você falava, ferrou, esse cara vai pegar minha vaga na faculdade. Então você já dava aquela ansiedade, aquele medo, né? Por quê? Você fala, putz, olha com quem que eu tô concorrendo. Aí vem a ansiedade, aí vem o medo. Quando um negócio tá desse tamanho, assim, você tá. O seu desafio, você olha para aquilo e fala, ferrou, né? Mas então, como que a gente passa a ter confiança? Cara, estuda com esse cara. Estuda o que ele está estudando, estuda o quanto de horas ele está estudando. Ninguém vê que o cara é esforçado pra caramba. Ninguém vê que, pô, enquanto estava fazendo tal coisa, o cara estava estudando. Então, chega junto, começa a treinar, começa a aprimorar, anota os seus erros. Inclusive, aqui dentro da FPLM, a gente criou uma trilha. E nessa trilha eu sugiro o quê? A pessoa fazer alguns trades com alvos, às vezes, um pouco menores que o que daria para ser pegos, mas só para entrar, dar certo, saiu. Entrou, deu certo, saiu. Entrou, deu certo, saiu. Por quê? Para você criar uma confiança na prática. Para você criar uma confiança que você construiu ela. Porque assim, ó, pensa. Você tem que almejar ter a mesma empolgação que você teve no primeiro trade que você fez na vida, aquela empolgação lá de trás, mas com o conhecimento que você tem hoje. Então dá para resgatar aquela empolgação. Cara, eu curto pra caramba operar. Eu gosto de olhar para o gráfico, eu gosto de estar no mercado financeiro, eu gosto de saber as notícias, eu gosto de compreender isso que eu passei para vocês sobre a volatilidade, sobre onde é mínimo, onde é máximo. É um orgulho. Você fala, meu, vendi na máxima. Delícia. Essa empolgação, ela tem como ficar acesa. Mas para isso, você tem que ter a confiança que você todo dia vai pegar e fazer aquilo lá e vai dar certo. Ou se der errado, não vai te tirar do jogo. Então, uma vez, um mentor que eu tive falou assim: é um erro você entrar no mercado e achar que você nunca vai tomar um stop. É a mesma coisa de um cara de boxe, né, um boxeador, entrar no ringue achando que não vai tomar um soco nunca. Pensa que do outro lado também é um cara que treinou pra caramba. Então, você tem que estar propício a tomar um soco ou defender esse soco que seria um loss. O que não pode é tomar um nocaute. O que não pode é arriscar muito sem treino e desavisado. E sem aprimoramento e sem treinamento, encarar o Golias do boxe, entendeu? Não dá. Isso não dá. E o mercado é similar. Então, uma vez que você pensa que a confiança ela pode existir, a insegurança ela pode acabar, fica mais fácil de você traçar esse caminho compreendendo que é uma profissão. E uma vez que você está com as ferramentas corretas, treinar, mesmo tendo as ferramentas corretas, isso aqui serve até para os membros da FPLM, se você já está com as ferramentas corretas, ainda assim é importante você treinar. A confiança ela vem com a prática. A confiança ela vem com aprimoramento. A confiança ela vem em você prever o mercado de modo que aquele erro é previsível e não vai te abalar. Recentemente, eu estava tão tranquilo numa operação que eu fiz esses dias que
primeira que eu entrei, eu já tomei um loss. Só que eu tava tão sossegado que eu fiz mais 5 positiva na sequência. Não abala, entendeu? Não pode tirar do jogo. É assim, começou, tomou um, beleza, mas cara, você sabe o que você tá fazendo. Mas para você saber o que você tá fazendo, você tem que prever os desafios possíveis. Então, num ringue é normal que você vai ter um ataque. No mercado é normal que o preço ele pode ir contra, mas o que você vai fazer? Como que você vai reagir a isso? Uma vez que você vai treinando para as possibilidades, aí, cara, a insegurança ela vai saindo. A confiança ela vai aumentando. E é nisso que vocês têm que focar. A prática vai levar à segurança. A prática vai eliminando essas coisas, de modo que vai deixando no automático, igual dirigir. Nossa, quem lembra quando a primeira vez que pega no volante ali, e aí pisa na embreagem, e aí põe a primeira marcha e tal, e aí olha para trás, acha que a pessoa que tá vindo atrás quer passar por cima de você, e você fica naquela, tal. Hoje, vê se você lembra que você tá trocando marcha. Você nem lembra, tá tão automático. Eles falam, lá atrás, quando começou a dirigir, você era uma pessoa insegura? Não, é porque você não sabia dirigir ainda. Só isso. Entendeu? Então, assim, ó, uma vez que você. São 2 passos. O primeiro é estar com a ferramenta correta para designar aquela tarefa. E sim, estou aqui falando das ferramentas que nós desenvolvemos porque são soda. São boa pra caramba. O Fernão, ele é. Meu, cara de criança já programava. Fez faculdade no nicho de programação Mega Blaster aplicada no mercado financeiro. Analista de investimento. Recentemente terminou pós-graduação em ciência de dados. Cara, é o maior matemático que eu conheci vivo. Eu tenho um orgulho do caramba de poder estar nesse projeto aqui. É maravilhoso ter essas soluções. Então, sim, as ferramentas elas ajudam muito, elas tiram uma carga gigante. Você tirou a faquinha de bolo de aniversário do cara que vai cortar a árvore e falou: toma a motosserra, agora você consegue. Só que aí o cara precisa agora saber utilizar a motosserra. Precisa treinar isso. E aí, quando você tem essas duas coisas, para mim, cara, ó, a insegurança ela fica mínima. A confiança fica lá em cima. A prática vai trazendo isso. Beleza, galera? Bom, tenho certeza aí que esses aconselhamentos ajudaram vocês. Como eu falei, não estou ao vivo aqui para responder, um material que eu já deixei programado, então se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários. Lembre também de deixar um like aqui nesse vídeo. Quinta-feira que vem eu volto ao vivo. Se vocês deixarem algum comentário, eu quiser deixar e eu respondo depois também. E aí, quinta que vem, eu volto com mais conteúdo aqui para vocês e vou trazer justamente sobre a questão de definição de alvos através da adaptação à volatilidade. Compreendendo isso, fica muito mais fácil. Sabe quando você entra numa operação, o mercado vai lá, só te tira e depois vai a favor? Te violina? Por que isso acontece? Porque ele tá mais amplo e você não adaptou a isso. Lembra que eu mostrei agora há pouco para vocês que foi mudando, o Hertz foi subindo, ele foi de 9 para 10, para 11, para 13, para 17. O que isso está falando para a gente? Que ele tá assim, ó, ele vai para um lado para o outro mais rápido e mais espaçado. Então, se você está sempre trabalhando com stop no dólar de 4 pontos, ou no índice de 150 pontos, ou no Nasdaq de 9 pontos, e está com isso sempre fixo, mudou a volatilidade, ele vai te pegar. Então você tem que adaptar a isso. Entenderam? Então já é um spoiler aí
da aula que vem. Beleza, galera? Então vou encerrando aqui. Tenho certeza que vocês curtiram muito. Até quinta que vem. Um grande abraço. Fui!